assunto laser na harmonização orofacial e vou falar um pouquinho também de controle de intercorrências. Quando a gente fala em harmonização orofacial, como muitos que estão nos assistindo aí sabem, a gente tem trabalhado com isso já há muitos anos, né? A gente começou lá atrás tomando muitas burdoadas, vamos dizer assim, com relação à possibilidade de se trabalhar dentro da nossa área de atuação com biomateriais preenchedores, com toxina botulínica, com uso de equipamentos e assim sucessivamente. O importante a saber é que a harmonia, a palavra harmonização, vem da palavra harmonia, né? E a harmonia ela tem a ver com a necessidade de a gente buscar aquela beleza não artificial, a beleza de cada idade. Eu falo sempre isso, que existe a beleza dos 15 anos, a dos 30, a dos 50, a dos 80, a dos 100 anos de idade. E nós vamos nos ser identificados, né? A gente vai ser identificado como pessoas bonitas quando a nossa beleza for proporcional à nossa idade. E quando você fala proporcional à idade, você está querendo dizer o quê, Ismael? Eu quero dizer que o processo de envelhecimento ele envolve gradativamente a perda de função de vários tecidos, né? Nós sabemos muito bem que quando a gente olha para a face de um ser humano, a gente tem o terço superior, o terço médio e o terço inferior. O terço superior é aquele que menos sofre com o processo de envelhecimento. Se você observar essas pessoas mais longevas, né, na internet, a própria Rainha Elizabeth, pessoas aí com mais idade, como a Ana Maria Braga, enfim. E se você avaliar o terço superior delas lá quando jovens e agora, vocês vão perceber que ele vai envelhecer sim, mas o índice de envelhecimento desse terço é muito pequeno. E por que é muito pequeno? Porque normalmente perde-se muito pouco a estrutura de sustentação dos tecidos, obviamente, presentes na região frontal, ok? E essa ou perda pequena dessas estruturas ósseas que suportam o tecido mole acabam fazendo com que o nível de envelhecimento aí seja muito pequeno. O que aparece normalmente nessas regiões são a perda do tônus muscular e o aparecimento de uma redução da capacidade elástica do colágeno, fazendo com que precocemente apareçam marcas de expressão e mais tarde a evolução aí, né, já o comprometimento com as marcas estáticas propriamente ditas. Então a pessoa tem um pouco de pitose, a pessoa tem um pouco de rugas nessa região e pura e simplesmente. Quando a gente pensa no terço médio e no terço inferior da face, se nós compararmos essas mesmas pessoas, aí nós vamos ver toda a diferença. Nós vamos perceber que o índice de envelhecimento no terço médio inferior da face é muito grande. E ele está diretamente ligado à perda de função importante que vai acontecendo nesses terços, principalmente no quesito relação maxilomandibular, onde, durante o processo de envelhecimento, a pessoa vai, muitas vezes, perdendo dimensão vertical, perdendo dentes, perdendo ossos, né? Estruturas aí que sustentam a pele como um todo, reduzindo o volume do tecido adiposo, né? Obviamente dessas regiões que também ajuda a sustentar, principalmente a bochecha média, dentre outros. Então, essa perda de suporte que faz com que, intraoral, né? Que faz com que haja, obviamente, essa fatal transformação do terço médio inferior da face, que faz com que as pessoas busquem alternativas para controlar o processo de envelhecimento. Na verdade, as pessoas não querem controlar o envelhecimento, né? Elas querem rejuvenescer. Pena que o rejuvenescimento é algo muito difícil de ser alcançado. O que a gente faz é uma série de procedimentos que levem ao controle do processo de envelhecimento. Uma palavra muito interessante, uma frase muito interessante que a gente já ouviu já há muitos anos é envelhecer de maneira sustentável. E para isso, a gente tem que avaliar quais são as perdas de funções que acontecem também no tecido mole. A gente sabe muito bem que há perdas de função no tecido conjuntivo, no tecido muscular, no tecido epitelial e assim sucessivamente. Exemplos. Tecido conjuntivo. Nós temos uma redução do número de fibroblastos. Fibroblastos que estão ali no tecido conjuntivo, principalmente, né, no tecido conjuntivo, logo abaixo do tecido epitelial.
Lá no tecido conjuntivo, a gente tem permeação no tecido conjuntivo, no tecido muscular, no tecido epitelial e assim sucessivamente. Exemplos. Tecido conjuntivo. Nós temos uma redução do número de fibroblastos. Fibroblastos que estão ali no tecido conjuntivo, principalmente, né, no tecido conjuntivo, logo abaixo do tecido epitelial. Lá no tecido conjuntivo, a gente tem perda de fibroblastos. Fibroblastos que estão ali no tecido conjuntivo, principalmente da qualidade da matriz extracelular, como, por exemplo, redução da disponibilidade ali de ácido hialurônico. Ácido hialurônico natural, orgânico, que tem como função aprisionar água. Então, o ácido hialurônico é uma ferramenta que a pele tem para que as células se mantenham, né, hidratadas e numa condição onde, no momento que elas precisarem de água, essa água é liberada desse ácido hialurônico propriamente dito. Pena que esse ácido hialurônico vai se perdendo também durante o processo de envelhecimento. Quando a gente pensa em tecido epitelial, o epitélio vai, durante o processo de envelhecimento, nós vamos tendo uma retilinização da camada basal do epitélio. Essa retilinização da camada basal do epitélio vai fazer com que as pessoas tenham, né? As células tenham muito precocemente perda de contato com a nutrição do tecido conjuntivo. É importante nós lembrarmos que toda a nutrição do tecido epitelial vem do tecido conjuntivo subjacente. À medida que eu tenho uma conformação de camada basal retilínea e à medida que as células vão fazendo mitose, nós vamos tendo ali uma perda gradativa do contato com a nutrição, acaba com que a célula morra mais precocemente. Isso explica o porquê que naturalmente o tecido epitelial vai reduzindo a sua espessura durante o processo de envelhecimento. Essa redução de espessura, ela acaba causando alguns problemas nessa estrutura epidérmica. Nós sabemos que quanto maior a quantidade de queratinócitos, maior a quantidade de matriz extracelular. Matriz extracelular que é no epitélio, né, que é predominantemente lipídica, ou seja, quanto mais células, maior a quantidade de substâncias lipídicas nessa matriz extracelular. Esses lipídios são uma outra ferramenta para evitar, obviamente, a perda de água pela pele por desidratação, mecanismo esse chamado de evaporação transepidermal. Todos nós nos lembramos que quando a gente tentava misturar água e óleo no copo, eles não se misturam. Então, uma água, quando encontra uma grande quantidade de lipídios no tecido epitelial, ela tende a ter maiores dificuldades aí de sofrer essa evaporação. Problema, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo a quantidade, a espessura de queratinócitos, e por conta disso a gente vai tendo uma redução na capacidade da pele em se manter hidratada. Essa estrutura, ela é conhecida como manto hidrolipídico. E esse manto hidrolipídico é fundamental não só para a saúde do epitélio, mas para a saúde de todo o tecido conjuntivo subjacente. O que nós observamos também é uma falência da capacidade elástica do colágeno, ocorrendo lá no tecido conjuntivo. Isso faz com que apareçam marcas de expressões, com que apareçam marcas estáticas, perda de estrutura e assim sucessivamente. Então, a base, né, de um trabalho consistente, a base de um trabalho sustentável em harmonização orofacial é, em primeiro lugar, fazer um gerenciamento das condições do processo de envelhecimento da pele. A partir daí, uma adequação das principais disfunções que acompanham o processo de envelhecimento. Uma vez que você trate essas disfunções, melhore as características nutritivas, celulares, melhore a espessura do tecido epitelial, reabilite o manto hidrolipídico, você vai ter, então, condições de começar a trabalhar e obter respostas muito superiores ao uso da toxina botulínica, ao uso de materiais preenchedores, dos volumizadores, dos bioestimuladores, fios de sustentação e assim sucessivamente. Então, primeiro, temos que dar saúde à pele, temos que controlar o processo de envelhecimento. Depois a gente vai utilizar, que é a cereja do bolo, esses outros procedimentos que, infelizmente, muitas vezes
são as únicas alternativas de muitos profissionais por aí trabalhando em harmonização orofacial. A pessoa só põe lá o botox, só colocou o preenchedor, enfim. Você tem um resultado estético? Sim, só que muito aquém do que você poderia ter se você fizesse previamente o que nós chamamos de adequação da pele. Para isso, né, a gente tem uma das alternativas são os equipamentos de fotobiomodulação que foram produzidos especificamente para o uso na pele. O que isso significa? Significa que esses equipamentos eles têm potências, comprimentos de ondas adequados para as substâncias químicas presentes na célula que têm a capacidade de absorver cada uma dessas cores presentes nesses equipamentos, cada um destes comprimentos de ondas. A partir de agora, quando eu falo comprimento de onda, entenda cor, ou ainda, quando eu falo cor, entenda comprimento de onda. Nós sabemos que uma luz, um laser, um LED, ele só promove uma ação, ele só interage com células e tecidos quando naquela região existem a presença de substâncias orgânicas que tenham a capacidade de, obviamente, absorver quimicamente estes comprimentos de ondas que são utilizados, esses fótons de luz que estão sendo utilizados. Essas substâncias químicas são chamadas de cromóforos. É por isso que cada cor, é por isso que cada comprimento de onda, através da sua interação com células e tecidos, acaba desencadeando um tipo de resposta local. É por isso que a gente não consegue fazer tudo com um único laser, com um único comprimento de onda, e assim ela acabou colocando todos aqueles comprimentos de ondas que tem, obviamente, com vigilância epistêmica, com uma grande quantidade de publicações científicas dentro desse equipamento, que é TIDU. Equipamento que foi desenvolvido com a Anvisa, né, para a odontologia, para a harmonização orofacial, que permite também a teclar no seu dispositivo a realização, né, a fotoativação de géis clareadores, assunto de uma outra palestra sobre clareamento dental, mitos e verdades, né, que a gente vai estar falando às 11 horas da manhã, na continuidade aí da nossa imersão, ok? Este equipamento, portanto, ele vai ter envolvido nele 5 comprimentos de ondas. Nós temos aí o comprimento de onda do violeta, que tem 405 nanômetros, tá? Ou como queiram, nanômetros. Nós temos aí o comprimento de onda do azul, com 470 nanômetros. Nós temos aí o comprimento de onda do âmbar, 590 nanômetros. O comprimento de onda do vermelho, 660 nanômetros. E o comprimento de onda do infravermelho, 808 nanômetros. Então, uma aguinha para hidratar a garganta, né? Estes comprimentos de ondas são que compõem este equipamento Elite Duro. Ele possui no violeta, no azul e no âmbar sistema de LEDs. No vermelho e no infravermelho, sistema de lasers. Se nós formos definir o que é uma luz, né, a gente vai então observar que todas as luzes que nós conhecemos, todas elas, nós estamos falando de LED, estamos falando de lasers, mas tem também aquelas lâmpadas halógenas, a luz fluorescente, que são luzes que, obviamente, possuem fisicamente um pequeno pacote de energia chamada fótons. Toda luz nada mais é do que um conjunto de fótons. Esse pacote de energia, ou seja, isto que carrega a energia luminosa, ela vai estar presente em todas as manifestações luminosas que a gente conhece. A questão é algumas diferenças nos comprimentos de ondas, obviamente, dessas luzes, e na capacidade de, obviamente, viajar no espaço de uma maneira ou desorganizada ou organizada, que vai fazer com que a gente, em alguns momentos, utilize lasers. Em outros momentos, a gente venha a utilizar o sistema de LEDs, ok? Bom, onde que entra essas luzes aí para aquilo que a gente falou de adequação, gerenciamento, né, das condições da pele, para que a gente possa fazer uma harmonização orofacial superior? Eu digo harmonização orofacial superior, pessoal, porque isso é uma novidade no mundo da estética, né? A odontologia
com todas as críticas que recebeu de outros profissionais de outras áreas, que já dominavam esse mercado há muito tempo, ela acabou inaugurando um novo capítulo na busca por um envelhecimento sustentável. E essa inauguração desse capítulo está diretamente ligada a fazer algo que surpreendesse a população de clientes, dentre as respostas que eles obtinham fazendo procedimentos que faziam anteriormente, que é a adequação da pele. A adequação da pele, que vou deixar muito claro aqui para vocês, que é algo feito há muito tempo por profissionais, inclusive de níveis técnicos, que são as esteticistas, que fazem um trabalho maravilhoso. Eu sou esteticista, além de cirurgião dentista, eu sou esteticista facial e corporal também, e eu aprendi tudo, com a estética como um todo, não invasivo. E esse trabalho de formiguinha, onde você trata as disfunções que acompanham o processo de envelhecimento, é que vão fazer com que você tenha uma harmonização orofacial de fato superior, que surpreenda o cliente como um todo. Bom, desses comprimentos de ondas, um deles é o laser terapêutico vermelho. É importante que vocês saibam que, quando a gente fala em laser terapêutico vermelho, esse laser vai ser muito absorvido por células do tecido epitelial e do tecido conjuntivo subjacente. Este laser vai ser muito absorvido por aquela estrutura que nós falamos mais cedo, chamada manto hidrolipídico. O que eu quero dizer para vocês que a laser terapia no comprimento de onda do vermelho, se você for pensar pura e simplesmente em estética facial, é um dos comprimentos de ondas mais responsáveis por tratar as disfunções que acompanham o manto hidrolipídico no processo de envelhecimento. Então, esta é a luz para tratar aqueles problemas relacionados à desidratação transepidermal, como a gente disse mais cedo, a redução da quantidade de ácido hialurônico na matriz extracelular, no tecido conjuntivo, redução da população de células do tecido epitelial, da matriz extracelular e assim sucessivamente. Dentro dessas células, do tecido epitelial e do tecido conjuntivo subjacente, o laser terapêutico vermelho ele vai ser absorvido por uma organela chamada mitocôndria. Mitocôndria que tem como principal função sintetizar energia. É dessa energia que acontece todo o funcionamento celular. Então, quando a gente está trabalhando com laser terapêutico vermelho, nós estaremos aumentando a velocidade da síntese de ATP intracelular. Isso vai, obviamente, permitir à célula realizar, dentro de um processo inflamatório prévio, obviamente, uma maior velocidade de mitose, quando a gente fala de queratinócitos, ou ainda síntese de proteínas, quando a gente fala dos fibroblastos. Quando a gente fala dessa proteína, é aquilo que todo mundo deseja, uma maior velocidade na síntese de colágeno. Isso é muito importante. O laser terapêutico vermelho também vai estar atuando na angiogênese, na vasodilatação periférica. E isso é extremamente importante para o funcionamento de uma célula. A vasodilatação periférica é quem leva para a célula todos os nutrientes que ela precisa, obviamente, para sintetizar proteínas, para fazer mitose e assim sucessivamente. É na corrente sanguínea que nós temos a água, o oxigênio, a glicose, os aminoácidos essenciais que foram aí metabolizados a partir de alimentos naturais, como a própria carne vermelha, aminoácidos esses que são importantíssimos para a síntese de um colágeno pelo fibroblasto. Está também, nesses vasos sanguíneos, a linha de defesa do organismo, O sistema imunológico vai estar ali protegendo aquela região onde ocorreu a vasodilatação periférica, diante, obviamente, da infecção por micro-organismos oportunistas, bactérias, vírus, fungos e assim sucessivamente. É importante saber que não basta pura e simplesmente aplicar laser numa pele rígida, que você já vai ter um aumento da síntese de ATP ou ainda um aumento da vasodilatação periférica, como a gente acabou de citar. Quando a gente está lidando com doenças, nós já temos ali na região uma instalação de um processo inflamatório. Quando a gente está falando de harmonização orofacial, nós precisamos realizar esse processo inflamatório. E se assim o faremos, que este processo inflamatório seja feito de maneira controlada, respeitando a capacidade de resposta celular e tecidual. Que inflamação? A inflamação que a gente obtém a partir do uso de peelings,
superficiais. A inflamação que a gente, obviamente, consegue a partir do uso de técnicas de indução percutânea de colágeno, o microagulhamento, com roller, com dermapen. O processo inflamatório com ultrassom multicavitacional, né? A radiofrequência robótica e assim sucessivamente. Então, tudo isso que a gente ouve no mundo da estética, que se fala em estimular a síntese de colágeno, na verdade, eles provocam um processo inflamatório. E o organismo, quando é submetido a uma inflamação, a resposta ao processo inflamatório vai ser sempre o reparo, que vai se traduzir não só na mitose celular, mas na síntese de um novo colágeno. Então, pensando em laser terapêutico vermelho, nós vamos estar pensando no tratamento do tecido epitelial e no tecido conjuntivo subjacente. O laser terapêutico vermelho também vai promover um aumento da capacidade da mitocôndria em sintetizar ATP. Como eu disse para vocês mais cedo, a laser terapia neste comprimento de onda vai aumentar, vai melhorar a microcirculação periférica. Isso acaba desencadeando angiogênese. Nós também não podemos deixar de nos lembrar que o laser terapêutico vermelho provoca uma inibição da ciclooxigenase. Ciclooxigenase, que são substâncias, obviamente, que ao interagirem com o ácido araquidônico, vão fazer com que a inflamação tenha a maior sintomatologia dolorosa, o edema, a vermelhidão, perda de função, febre e assim sucessivamente. Por isso que a gente fala que o laser terapêutico vermelho, e bem como o infravermelho, também tem uma atividade anti-inflamatória. É bom lembrar a todos que quando a gente fala atividade anti-inflamatória, essas atividades não inibem a inflamação. O anti-inflamatório, ele promove um controle do processo inflamatório, reduzindo todos aqueles sinais e sintomas que levam ao sofrimento durante a passagem do indivíduo pelo processo inflamatório. Então, a atividade anti-inflamatória é aquela que permite a continuidade da resposta inflamatória, da cascata ali de cininas, porém, controla a dor, controla a febre, controla o vermelhão, o eritema, né? A perda de função e assim sucessivamente. Isso se chama biomodulação do processo inflamatório. Se eu estou trabalhando com luz, eu coloco na frente da palavra biomodulação as letras, né? FOTO, fotobiomodulação desses processos inflamatórios aí. O laser terapêutico vermelho também aumenta a liberação de endorfinas, de encefalinas, e essas substâncias alteram o limiar da dor. Essas substâncias, elas provocam, obviamente, uma atividade ansiolítica, né? Diminuem a ansiedade, relaxam a musculatura, dão bem-estar, melhoram a qualidade do sono e assim sucessivamente. O laser terapêutico vermelho, ao aumentar a vasodilatação periférica, ele estimula o sistema imunológico e ele, quando é utilizado sobre uma artéria superficial ou até mesmo dentro de uma artéria, ele pode, obviamente, proporcionar a realização de um protocolo que inicialmente, lá nos anos 70, né, foi chamado de técnica ILIB. ILIB, que vem do acrônimo aí, irradiação laser no sangue intravascular. Essa é a tradução da técnica ILIB aí. Detalhe, a técnica ILIB, que também tem sido chamada de laser terapia sistêmica, de fotohemoterapia, ou ainda para harmonização orofacial, aquilo que a gente tem trabalhado bastante, que é a terapia anti-aging. Vários profissionais, vários colegas, né, professores, que vêm pesquisando a técnica ILIB, vão falar sobre ela. Já falaram e vão voltar a falar sobre ela dentro dessa imersão científica. Então, eu vou dar um resumão rápido, eu não vou me aprofundar muito, mas o que é importante saber com a utilização da técnica ILIB dentro da harmonização orofacial. Vamos lá. A técnica ILIB, ela aumenta a concentração plasmática de superóxido dismutase. A técnica ILIB aumenta em mais de 4 vezes a concentração sanguínea do maior antioxidante orgânico. Superóxido dismutase que vai inativar radicais livres de oxigênio. Sabe o que isso significa? Uma varredura antioxidante sistêmica. Quando a gente pensa em beleza,
nós não podemos nos esquecer que os radicais livres de oxigênio são resultado de todos os fatores extrínsecos do processo de envelhecimento. E por conta disso, né, eles acabam aumentando a velocidade do envelhecimento como um todo. Se eu estou fazendo a técnica Equilibre, ao realizar essa varredura antioxidante, eu estou tratando esse cliente de dentro para fora. Essa varredura antioxidante leva a uma melhora dos constituintes sanguíneos. A gente tem um aumento de saturação de oxigênio, a gente tem um aumento das beta-endorfinas e beta-encefalinas, nós temos uma melhora nas questões relacionadas à glicemia, à própria proteína C reativa, a vários tipos aí de constituintes sanguíneos que fazem com que a gente seguramente proporcione aos nossos clientes uma melhor qualidade do sangue, sangue este que leva toda a nutrição básica para células e tecidos, além, obviamente, de exercer o domínio, a defesa do sistema imunológico através dos neutrófilos, dos macrófagos e assim sucessivamente. É por isso que a técnica Equilibre provoca também um outro evento que nós chamamos de imunomodulação, a ativação da capacidade imunológica. Isso tem, obviamente, levado a uma melhora importante nas características de prevenção a infecções virais, bacterianas, fúngicas, e, uma vez tendo infecções, a utilização da técnica Equilibre acaba fazendo com que o organismo responda melhor a essas infecções como um todo. Técnica Equilibre que pode ser utilizada, né, no Brasil a gente utiliza na região do punho ou na região da artéria carótida primitiva. Essa região da carótida primitiva é muito utilizada hoje dentro da odontologia hospitalar, numa situação de clientes oncológicos. Quem tem uma experiência muito interessante sobre isso é o professor Juliano Abreu Pacheco. Ele vai falar sobre isso numa aula que ele ministrou ou vai ministrar dentro dessa imersão científica que a gente tem, né? E o NUPEM, a Fundação NUPEM, o Instituto NUPEM está, obviamente, proporcionando a todos nós. Uma vez que a gente esteja falando de harmonização orofacial, vai ser corriqueiro a gente utilizar a técnica Equilibre, então, na região do punho. Detalhe, todos os procedimentos de Hoff podem e devem ser utilizados com a técnica Equilibre simultaneamente. Eu vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, vou fazer um fio, vou fazer um bioestimulador, eu vou fazer uma bichectomia, eu vou fazer qualquer procedimento em Hoff, faça a técnica Equilibre simultaneamente. Essa técnica vai, seguramente, como também o faz em todas as outras especialidades odontológicas, melhorar a capacidade de resposta do organismo. Por isso que a gente usa a técnica Equilibre em todos os procedimentos da odontologia, em todas as especialidades tradicionais e agora nessa nova especialidade, que é a harmonização orofacial. Eu não posso deixar de mostrar para vocês um lançamento que nos agradou bastante, né? Que é o equipamento chamado Elib. Este equipamento ele vem junto, né, a uma necessidade do mercado em que, se você fizesse a técnica Equilibre sem ficar muito preso, segurando o equipamento, como acontece quando você está dentro de um ambiente, de um consultório odontológico, é muito simples na artéria do cliente e fazer a técnica Equilibre lá. A pergunta é, e eu não consigo fazer essa técnica Equilibre me movimentando, fazendo uma caminhada, fazendo uma outra atividade que eu não necessite especificamente das mãos, eu necessite apenas das pernas? Este dispositivo é exatamente uma resposta a essa necessidade do mercado. É um aparelho pequeno, é um aparelho que você coloca na região do punho, tanto do lado esquerdo, melhor, ou do lado direito, se você tiver algum impedimento. Ao colocar na região do punho, você consegue realizar a técnica Equilibre, por exemplo, junto a uma atividade física. Você consegue fazer a utilização da técnica Equilibre, por exemplo, diante de qualquer outra atividade profissional que não seja, obviamente, a exposição dessa mão a líquidos, a torneiras, a chuva e assim sucessivamente. Essa solução de equipamento se chama personalização do tratamento da técnica Equilibre. E essa personalização, ela se baseia exatamente nas reações individuais a cada tempo que se utiliza a técnica Equilibre como um todo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem clientes
que com 2 minutos apenas de Lib, trazem resultados maravilhosos. E quando a gente aumenta muito essa dose, esses resultados acabam sendo inibitórios. Como saber isso? Lidando com o cliente, tendo previsibilidade, experiência e marcando esses, obviamente, né, buscando esses marcadores biológicos que a gente acabou de citar para vocês. Ok? Laser terapia sistêmica que leva a uma potente ação antioxidante vascular, ao aumento da saturação de oxigênio, ao controle do limiar da dor, estímulo ao sistema imunológico, a uma biomodulação de reparos na cicatrização e aquilo que é muito importante dentro da harmonização orofacial, nosso assunto agora, uma terapia anti-aging, uma terapia de combate ao processo de envelhecimento. Outro assunto, vamos trabalhar com laser terapêutico infravermelho. Laser infravermelho que é absorvido na membrana plasmática das células. Diferente do vermelho que é na mitocôndria, o infravermelho é absorvido na membrana plasmática celular. E lá na membrana plasmática de células do tecido conjuntivo profundo, que é o conjuntivo denso, tecido cartilaginoso, muscular, nervoso, dentinário, glandular, articular, nós vamos ter a absorção dessa luz, alterando, repito, o potencial bioelétrico da membrana plasmática, que vai, no primeiro momento, facilitar a permeação de fármacos. E por isso que dentro de vários protocolos que nós realizamos na harmonização orofacial com a fotobiomodulação, nós utilizamos o laser infravermelho previamente à utilização de dermocosméticos, de nanopartículas de nutrientes que vão estar presentes nesses dermocosméticos, facilitando a sua permeação, facilitando a sua capacidade de atravessar a membrana plasmática das células. É por isso que os dermocosméticos, obrigatoriamente, têm que ser à base de ativos nanoparticulados. Essa alteração na permeabilidade da membrana plasmática também leva, obviamente, a uma melhora do transporte de impulso nervoso. Isso explica por que o laser infravermelho é muito utilizado em parestesias, em paralisias faciais, paralisias que levam, apesar das paralisias terem 70% de remissão total da paralisia, 30% dos clientes aí podem apresentar paralisias persistentes. Isso leva a uma condição inestética, isso leva a algo que reduz a autoestima do cliente e é algo que pode ser tratado dentro de um ambiente odontológico com controle, né, dessas consequências da paralisia facial persistente, valendo-se da laser terapia, valendo-se da utilização de toxina botulínica e assim sucessivamente, ok? Laser terapêutico infravermelho, que além de também aumentar a capacidade da célula em produzir energia, ele também provoca uma vasodilatação periférica. E aí, a gente vai também colocar um adendo aqui que o infravermelho é capaz de proporcionar. O laser terapêutico infravermelho, ele vai vai ativar a drenagem linfática fisiológica. É por isso que, diante de qualquer procedimento que você vai fazer na odontologia, incluindo a harmonização orofacial, que haja, né, a possibilidade de ter um edema, de ter um hematoma, de ter ali um eritema, que vá trazer um problema estético para esse cliente, a utilização do laser infravermelho em toda a rede de linfonodos vai fazer com que você estimule uma drenagem linfática fisiológica, drenagem essa que, obviamente, vai fazer com que você tenha uma redução importante do edema, do hematoma e assim sucessivamente. Então, desde uma exodontia de terceiro molar, a uma enxertia óssea, a um implante, a uma cirurgia bucomaxilofacial, a uma bichectomia, a um fio de sustentação, a uma lipoenzimática ou lipoaspiração, você sempre vai estar trabalhando com laser terapêutico vermelho na rede de linfonodos para, repito, reduzir, obviamente, o edema e o hematoma pós-operatório. O laser infravermelho, que da mesma maneira que a gente explicou no vermelho, vai biomodular processos inflamatórios, né? A gente acabou de falar que a biomodulação de processo inflamatório é manter a inflamação, manter a capacidade de reparo, não diminuindo isso, porém, controlando todos aqueles sinais conhecidos da inflamação, sinais e sintomas, né? Que é a dor, calor, rubor,
perda de função, dentre outros, né? Que levam, obviamente, ao sofrimento do cliente durante esse processo inflamatório como um todo. Laser infravermelho, que também melhora a disponibilidade circulante de endorfinas e encefalinas, que, como vermelho, vão trazer aqueles benefícios relacionados aí à melhora do bem-estar, a controle do limiar da dor, dentre outros, ativação do sistema imunológico e o estímulo ao reparo por primeira intenção. Várias são as publicações, principalmente dentro da fisioterapia, que têm demonstrado que quando nós aplicamos o laser terapêutico infravermelho lá ao longo, né, ao longo de um músculo, né, do longo eixo de contração de um músculo, a aplicação simultânea. Então, você vai aplicar 2 pontos ao mesmo tempo, daí a palavra simultânea, no longo eixo de contração de um músculo. Um ponto próximo à origem, um ponto próximo à inserção. Vai fazer com que você tenha um aumento do tônus muscular, um aumento da pré-contração do músculo ainda em repouso. Esse aumento do tônus muscular melhora a sustentação da pele durante o processo de envelhecimento. Nós utilizamos, né, essa manobra dentro do protocolo Absolute, exatamente para promover para o cliente um efeito lifting natural, aplicando o laser terapêutico infravermelho em alguns músculos elevadores da face. Nós não podemos nos esquecer que durante o processo de envelhecimento, todos os nossos músculos vão perdendo tônus. E quando a gente fala tônus, eu repito, tônus é a pré-contração do músculo ainda em repouso. Então, essa redução do tônus muscular gradativa vai fazendo com que, até por conta da gravidade, os músculos abaixadores sofrem menos com a perda de tônus. Então, as estruturas acabam, obviamente, caindo ao longo dos anos, como pálpebra, como região de nariz, como missura labial, e assim sucessivamente. Ora, sabendo que o laser terapêutico infravermelho aumenta o tônus muscular, eu até estava ontem atendendo uma cliente que tem paralisia facial persistente, e é bem interessante que nessas pacientes a gente consegue observar sintomatologias, né, que só eles, de repente, conseguem ter, em comparação a clientes normais. Quando a gente aplica o laser infravermelho sobre os músculos, né, paralisados, ela estava até me dizendo, nossa, parece que fica mais travado na região. Isso é exatamente por conta dessa melhora de tônus. Na harmonização orofacial, nós vamos aplicar o laser infravermelho. Aliás, isso explica o porquê que esse equipamento Elite Duo, além do sistema de LEDs, que são essas luzes maiores que vocês estão vendo aí, 8 sistemas de LEDs, essas menores que estão aí no centro do equipamento, são os 2 diodos de lasers infravermelhos. Estes 2 diodos, eles ligam simultaneamente nesse procedimento para aumentar o tônus muscular. Por isso que nós vamos aplicar com este aparelho diretamente em alguns músculos elevadores da face, esses 2 pontos do laser terapêutico infravermelho para aumentar o tônus muscular dessa região. Que músculos são esses que nós vamos utilizar? Nós vamos trabalhar nos músculos elevadores da face, como o frontolateral, o músculo frontal, na altura aqui do arqueamento da sobrancelha. Então, a gente pega essa linha imaginária no longo eixo de contração deste músculo e vamos aplicar o laser infravermelho nessa região. Vamos aplicar o laser infravermelho também no músculo zigomático maior, os músculos zigomático maior, que a gente vai fazer uma reta imaginária da comissura para a parte superior do tragus. Sobre essa reta imaginária, 2 pontos do laser terapêutico infravermelho. Vamos aplicar também no zigomático menor, uma reta 1 centímetro para medial, paralela a essa primeira reta imaginária que nós fizemos com missura tragus superior. E depois, uma reta imaginária ao lado da asa do nariz, paralela ao longo eixo, né, paralela ao plano sagital, para estimular simultaneamente os músculos elevadores do lábio superior e elevador do lábio superior e asa do nariz. Como eu disse para vocês,
Isso faz com que você tenha um efeito lifting natural, para que você tire do organismo toda a sua capacidade de sustentação. O que você não conseguir fazer com isso, obviamente você vai refinar com fio de sustentação, com outras técnicas que a gente pode estar trabalhando dentro da harmonização orofacial. Como eu disse mais cedo, a capacidade da laser terapia em fotobiomodular o processo inflamatório faz com que esses procedimentos tenham sido feitos, inclusive associados a procedimentos invasivos, como essa publicação mostra aí de bichectomia. Os pontos, né, que nós vamos estar aplicando. O laser terapêutico infravermelho estão aí. Os linfonodos pré-auriculares, os submandibulares, os cervicais anteriores, os supraclaviculares, dentre outros. A ativação nessa sequência de todos esses linfonodos sempre vai se traduzir num estímulo à drenagem linfática. Então, repito, primeiro nos pré-auriculares, depois nos submandibulares, cervicais anteriores e, finalmente, nos supraclaviculares. Ok? A utilização do laser terapêutico infravermelho também vai modular a resposta, obviamente, a atividade de transporte de impulso nervoso em todo o caminho do nervo facial em clientes com paralisia. Então, a gente tem aí os 5 ramos do nervo facial, todos eles vão ser submetidos à laser terapia no comprimento de onda do infravermelho. O ramo superior aí é o ramo temporal, depois o ramo maxilar, depois o ramo bucal, o contorno de mandíbula e, por fim, o ramo cervical anterior, que são 3 pontos a partir do ângulo da mandíbula, 3 pontos sobre o músculo externo cleidomastoideo. Ok? No controle de intercorrências, né, a gente vai trabalhar, a gente sabe muito bem, né, que em grupos de discussão e debate, quando a gente fala em intercorrências, as maiores intercorrências dentro da harmonização orofacial estão, obviamente, dentro da utilização de materiais preenchedores. Primeiro, ou bioestimuladores. Primeiro, por conta das reações de hipersensibilidade. Depois, por conta de comprometimento vascular. Reações de hipersensibilidade que nós tratamos, obviamente, com corticoidioterapia, né? Ou evitamos utilizar os materiais quando detectamos esses riscos antes de realizar esses procedimentos. O comprometimento vascular ele está inteiramente ligado à compressão de um vaso sanguíneo diante da colocação de um material preenchedor. A compressão desse vaso limita a nutrição local, fazendo com que a gente tenha a possibilidade da evolução de um processo de necrose. Se nós pensarmos numa limitação de nutrição local, é importantíssimo que o procedimento para controlar ou para prevenir ou ainda para tratar, né, o controle desta necrose seja, né, submetida à utilização do laser terapêutico vermelho. Laser vermelho que mais cedo nós falamos para vocês que estimula a vasodilatação periférica. Então, o vaso está comprometido. Um vaso, obviamente, foi comprimido. Uma vasodilatação periférica acelera a velocidade de angiogênese no local. Você pode reduzir o aspecto de uma necrose antes que ela apareça, ou ainda acelerar o processo de reparo dessas regiões com essa vasodilatação periférica e com esse aumento da velocidade de angiogênese. O laser infravermelho também vai ser utilizado naquelas regiões onde já existe uma necrose e que você esteja lidando, né, claro, com situações relacionadas aí a uma perda de tecido um pouco mais profundo, como tecido conjuntivo denso, tecido muscular e assim sucessivamente. Aplicamos, portanto, o laser infravermelho numa necrose instalada no centro da ferida, claro, depois de um debridamento, depois da remoção do tecido necrótico, e aplicamos o laser vermelho, terapêutico vermelho, ao redor dessa ferida aí como um todo. Tudo isso, né, se baseando nos efeitos bioestimuladores do laser de baixa potência, obviamente, diante dos processos de reparo como um todo. Várias são as publicações aí, mais de 60 anos de publicação, 61 agora, né, científica, sobre a laser terapia na modulação do reparo, em promover uma aceleração, um estímulo ao processo de angiogênese, aumentar a síntese de ATP e assim sucessivamente. Tudo isso é que células submetidas, obviamente, a um ambiente de baixa nutrição necessitam para se recuperar dessa agressão. Uma outra situação importante
quando você vai fazer a harmonização orofacial. Então, qualquer procedimento que leva muitas vezes, uma alteração na dor do cliente, que ele vai sentir um pouquinho o procedimento, que ele fica um pouco mais ansioso. Então, antes de uma cirurgia, quando você vai fazer uma indução percutânea de colágeno, um microagulhamento, quando você vai fazer um preenchimento, principalmente em lábios, ou ainda um fio. E lá na sua anamnese, você identifica que esse cliente tem herpes, há uma grande chance de, durante aquela sessão, ele ter uma queda da sua capacidade imunológica e esse vírus latente vir a promover o aparecimento de uma lesão hepática. O que a gente tem feito? Isso tem reduzido muito a possibilidade da ocorrência de herpes em clientes portadores do herpes simples. Nós temos trabalhado com laser terapêutico de modo preventivo a herpes labial recorrente. Como? A gente aplica o laser terapêutico vermelho, a quantidade de energia é de acordo com a capacidade da pele em absorver a luz, e aí a gente vai saber, então, que as peles mais claras precisam de mais energia, porque absorvem pouca luz, daí serem claras, e as peles mais escuras demandam uma menor quantidade de energia. Normalmente, nós trabalhamos com 1, 2 ou até 3 joules de energia por ponto, obviamente, de acordo com aquela classificação de fototipos de Fitzpatrick, levando aí a uma melhor dosimetria, uma melhor resposta dessas células como um todo. Esse laser vermelho vai ser aplicado sempre na transição do vermelho do lábio para a pele. Transição do vermelho para o lábio, do lábio para a pele, de 2 em 2 centímetros, cada ponto você vai depositando energia, tanto no lábio superior como no lábio inferior. Depois disso, da mesma maneira, você vai aplicar o laser infravermelho, da mesma maneira, significa de acordo com esse fototipo, sobre os linfonodos pré-auriculares, submandibulares, cervicais e supraclaviculares, para que você possa estar melhorando, imunomodulando esse organismo, melhorando a capacidade da resposta imunológica, aplicando o laser infravermelho nessa região de linfa como um todo. E como eu disse mais cedo, para tudo que a gente vai fazer dentro da odontologia, sempre nós vamos estar realizando a técnica livre, se é durante o procedimento, durante 30 minutos, se é um modo preventivo, como a gente está fazendo agora, 15 minutos, simultaneamente aos procedimentos preenchedores, as técnicas de indução percutânea de colágeno, e assim sucessivamente. Professor, deu problema. Eu fiz o procedimento e o cliente ele acabou tendo herpes. E essa herpes já está numa fase de formação de vesículas. O que eu faço para acelerar, obviamente, a resolução dessa herpes? Uma vez que já tenham vesículas, a sugestão é perfure essas vesículas, tá? Perfure essas vesículas com uma agulha fininha, a própria agulha que você utiliza para fazer anestesia odontológica, ou a própria do Botox, fure sem necessidade de sangramento, coloca uma gaze lá, remova aquele excesso de líquido presente dentro dessas vesículas. Depois disso, pegue um cotonete, embeba esse cotonete numa solução à base de azul de metileno puro, né, diluído em água deionizada, 0,005%. Como é que eu faço isso? Compra, já está pronto isso, tem aviso exatamente para você fazer aquilo que a gente vai estar realizando agora, chamado terapia fotodinâmica. Coloca com cotonete esse azul de metileno sobre a lesão, aguarda 5 minutos para que haja a internalização, as ligações químicas do azul de metileno aos micro-organismos ali existentes, e depois disso, a aplicação de 9 joules de laser vermelho sobre a região. 1 minuto e meio de laser terapêutico no comprimento de onda do vermelho sobre a região. Você vai estar formando dentro dessas vesículas a formação de oxigênio singleto, que vai provocar uma descontaminação viral por micro-organismos oportunistas, fazendo com que você tenha uma resolutiva muito mais rápida dessa lesão hepática como um todo. Tudo isso na primeira sessão. A partir do segundo dia, você pode marcar 24 horas depois, você vai utilizar apenas o laser terapêutico vermelho, obviamente sobre a lesão hepática, para que você estimule o processo de reparo. E contém também o laser, o LED, o sistema de LEDs azuis. LEDs azuis que são muito importantes para promover uma hidratação instantânea da pele. Nós sabemos muito bem
que o mecanismo de ação do LED azul, quando aplicado sobre uma pele, ele é absorvido por um cromóforo presente lá nas camadas basais do epitélio, então isso acontece a nível epitelial, chamado porfirina. Essa porfirina absorve o comprimento de onda do azul. Essa porfirina libera, então, elétrons de última camada, seguindo aquela lei de Lavoisier. A energia luminosa ela é transformada numa energia química. Esses elétrons são absorvidos pelo peróxido de hidrogênio, que estão na matriz extracelular, principalmente de peles desidratadas. Esse peróxido de hidrogênio se quebra em água, oxigênio e em hidroxilas. Isso mostra o porquê que a gente consegue realizar uma hidratação instantânea dessa pele. Ah, professor, isso é importante? Muito importante. Eu estou vendo um monte de gente usando ácido hialurônico, dizendo que está fazendo isso para hidratar a pele. Só que está colocando ácido hialurônico numa pele desidratada. Essa hidratação vai ser pífia. Essa pele não tem água para oferecer esse ácido hialurônico. Por isso que é importante você orientar o cliente a ingerir água e, num primeiro momento, para aprisionar essa água, você está trabalhando com ácido hialurônico, colocando-o num ambiente rico em água. Por isso que antes de qualquer preenchimento, a gente sempre vai estar trabalhando com LED azul, seja em lábios, seja em sulcos, seja em região para fazer volumização, para já colocar o ácido hialurônico nesse ambiente hidratado. Qual será a resposta? O ácido hialurônico vai, obviamente, se ligar, vai atrair essa água, vai aumentar o seu volume, vai ter um aumento no seu tempo de duração, já que ele vai aumentar o tamanho da sua molécula, oferecendo resistência ao organismo à sua substituição. E você vai ter um melhor entumecimento tardio desse ácido hialurônico como um todo. Hidratação, que também vai ser importante, antes de você fazer qualquer peeling. Hidratação da pele, que é importante, antes de você utilizar, por exemplo, ultrassom, radiofrequência, e assim sucessivamente. Quando eu estava falando do mecanismo de ação do LED azul, eu disse que a hidroxila também era um dos radicais que apareciam lá nas camadas basais do epitélio. Essas hidroxilas aparecem em meio à molécula de melanina. Melanina, que é um composto orgânico formado por duplas ligações entre átomos de carbono. Essas duplas ligações acabam absorvendo luz. Isso dá a capacidade dessa melanina em proteger mais ou menos a pele. Como assim? Quanto maior a quantidade de duplas ligações, mais fotoprotetora será a molécula de melanina, e vice-versa. O melasma é uma melanina reparacional, diferente da melanina fisiológica, que é produzida pelo melanócito quando ele está envolvido num processo inflamatório. Melasma, que é uma condição inestética que incomoda muitas pessoas. A gente usa o LED azul para liberar essas hidroxilas em meio a esses compostos orgânicos. Essas hidroxilas vão, então, atuar clareando gradativamente esses melasmas, principalmente os melasmas epidérmicos. Os melasmas dérmicos, o prognóstico é um pouquinho mais complicado. Os epidérmicos, a gente consegue acelerar a velocidade de clareamento desses melasmas aí como um todo. E, para finalizar, o uso do LED azul também em micro-organismos que contenham porfirina fisiológica. A porfirina, quando presente no citoplasma de vários micro-organismos, eu vou citar um apenas aqui, que é um micro-organismo presente na nossa pele, chamado Propionio bacterium acne. Esse nome, não por acaso, é porque este é o maior agente etiológico da acne. É ele que leva à contaminação de lesões acneicas e é ele que leva à formação de cicatrizes, né, como consequência ao reparo frente a uma infecção, a formação de cicatrizes hipertróficas, atróficas principalmente, e assim sucessivamente. Então, nós utilizamos o LED azul também para fazer uma descontaminação contra micro-organismos porfirínicos na face, contra a Propionio bacterium acne. Aí nós estamos vendo o cliente sendo submetido a uma avaliação de pele naquela lâmpada de Wood, né? Então, antes da utilização do LED azul, percebam áreas de desidratação no T da face, na região de lábios, e depois percebam que a cor fica mais tendendo para o violeta. Vamos nos lembrar que a água reflete luz. Quanto mais água eu tenho na pele, mais azulada, mais violeta vai ficar essa pele. Então, tudo que você está vendo de diferença da coloração inicial dessa pele para a coloração final é a deposição de água, obviamente que ocorreu, pura e simplesmente após a utilização do comprimento de onda do azul. Então, vejo a pele antes, desidratação aí extensa, e a pele depois da utilização do LED azul como um todo. Ok?
Se a gente está falando em ROF, nós estamos falando em rejuvenescimento, nós estamos falando de estímulo a colágeno, e eu não posso pensar em estimular colágeno sem pensar na luz do colágeno. O comprimento de onda do AMBA. AMBA, que tem como principal função, ele é absorvido por ribossomos, e esses ribossomos vão estimulados, né? Eles vão, obviamente, aumentar a sua capacidade de formação de cadeias de aminoácidos. Por isso que a luz AMBA, ela estimula a síntese de colágeno, elastina e ainda provoca um efeito antiglicante, uma melhora da capacidade elástica de fibras glicadas em alguns indivíduos aí como um todo. Por isso que dentro de protocolos, para estimular colágeno, a gente acaba utilizando sempre o comprimento de onda do AMBA, tendo aí, né, na utilização desses comprimentos de ondas, como esse resultado de um protocolo conhecido já mundialmente, né, a gente desenvolveu esse protocolo lá atrás, chama-se plástica biofotônica, e depois de 5 sessões, a gente tem uma melhora importante na quantidade de marcas de expressões, na quantidade de rugas. Então, aqui, a cliente primeiro recebe a adequação da pele, para, a partir desse momento, ser submetida a possibilidades de toxina, preenchedores, e assim sucessivamente. Para finalizar, nós vamos trabalhar também com esse equipamento, com o comprimento de onda do violeta. Lembrando, algo que tem sido muito utilizado na harmonização orofacial, a gente tem feito trabalhos em cima disso, que é a fibrina rica em plaquetas, aquela fibrina bem líquida, utilizada como bioestimulador, tá? Ou ainda associado com preenchedores faciais. Então, a gente vai, obviamente, pegar a fibrina rica em plaquetas, vai disponibilizar tanto a fibrina como essa região conhecida como Buff Coat, tá? Essa fibrina vai ser injetada no cliente como bioestimulador. A gente sabe que aí a gente vai ter muitos fatores de crescimento, a gente vai ter uma grande quantidade de leucócitos, então a gente vai ter defesa, fatores de crescimento para estimular todas as células. Fatores de crescimento esses que também serão estimulados com laser terapêutico vermelho, quando, por exemplo, eles são aplicados, como vocês estão vendo aí, diante de um sulco nasoiniano. Então, um lado, o outro, e o comprimento de onda do AMBA para estimular o colágeno como um todo. Pessoal, nós temos, naqueles casos de marcas precoces ainda, leves, a utilização apenas de fibrina rica em plaqueta e fototerapia, obviamente, sem a necessidade de utilizar materiais preenchedores. E temos feito, com mesoterapia, a fibrina como bioestimulador único, sem nenhum tipo de agregado, sem nenhum tipo de contaminante. Daí nós utilizarmos, obviamente, uma centrífuga específica, daquele cara que acabou desenvolvendo tudo isso, que é o Chocrum. Então, depois a gente explica melhor um pouco sobre tudo isso para vocês. Último comprimento de onda, o comprimento de onda do violeta. Comprimento de onda do violeta, que está nesse equipamento para ser uma luz mais enérgica, para que você possa estar catalisando géis clareadores no clareamento dental. Então, quando você seleciona clareamento dental lá, você consegue selecionar o comprimento de onda do violeta para isso. O violeta, que é excelente para você avaliar a hidratação da pele. Então, quanto mais azulada ela fica, mais violeta ela fica, mais hidratada está aquela região que você vem a trabalhar. E o comprimento de onda do violeta está intimamente ligado à disponibilização no local onde você aplica essa luz, as hemoglobinas, ou seja, ele aumenta a saturação de oxigênio, e as flavoproteínas. Flavoproteínas, que são substâncias responsáveis pela degradação de triglicérides em ácidos graxos, glicerol, glicogênio e, por última análise, em glicose. Por isso que o comprimento de onda do violeta sempre está sendo utilizado depois de procedimentos relacionados a lipólises como um todo. Então, depois de uma lipólise enzimática, depois de uma lipoaspiração, depois de uma criolipólise, depois da utilização de uma ultracavitação e assim sucessivamente. Hoje, a nível mundial, o violeta tem sido sempre utilizado após esses procedimentos de lipólise para aumentar a capacidade de metabolização de triglicérides, aumentando a velocidade, obviamente, da redução de volume de gordura nesses locais. Percebam que, portanto, esses 5 comprimentos de ondas são completos no que tange aí a utilização dentro da harmonização orofacial. Eu quero agradecer a todos vocês,